Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Mais uma vez, muito bom ter você por aqui. Vamos continuar com mais uma aula, né? Nós continuamos o curso. Você vê que nós estamos tratando cada aula, a gente está indo mandamento a mandamento e trazendo algumas questões. Dentre elas, a gente começou a falar do 8º mandamento, né? Inclusive, além de tratar da questão da linguagem, e eu acho que já ficou claro para você que nós pegamos questões bíblicas e tratamos ali tanto a positiva quanto a negativa, quer dizer, falamos de Babel, falamos de Pentecostes, falamos sobre a terceirização da linguagem, né? Porque hoje uma procura pela verdade, as pessoas já de imediato rejeitam aquilo que a igreja diz. É lógico, você que está assistindo não, você é católico, mas tem muita gente católica por aí, ou que se diz católico, que na hora que as coisas apertam, as coisas acontecem, as pessoas negam, não só negam a verdade, negam que a igreja possa dar opinião. Nós temos aí um vídeo do Catecismo da Igreja, quando pergunta-se se a igreja pode se envolver com a moral. Mas hoje a moral ela está meio atrelada mais a algumas ciências, ou a psicologia, ou a algumas outras questões que não fosse necessário à igreja. Por quê? Porque se alega que matéria de fé é uma coisa privada e ela não deve se envolver em questões morais ou em questões onde tenha de se decidir se é certo ou errado, né? Então a igreja se tornou apenas um local onde as pessoas vão para a oração, e a oração, assim como a fé, assim como as práticas religiosas, são todas ações irracionais. A fé, para essa grande quantidade de pessoas aí ditas intelectuais, é uma ação irracional, não é uma ação racional. Isto é o que eles pensam, tá? Você vai ouvir da boca de intelectuais por aí, né? Muitas pessoas dizendo assim que houve tempos recentes agora da história contemporânea, seja da filosofia ou da ciência, em que o homem não precisou mais da ideia da igreja, porque agora ele pensa por ele mesmo, ele pensa pela razão, e ele não precisa mais deste elemento chamado fé, porque agora ele tem a razão, então ele tem a inteligência, né? Só que eu preciso dizer para você, meu irmão, se você não sabia, a fé está aí instalada na tua inteligência. Quando Deus age e você é tocado por ele e você crê, é a tua inteligência que falou, creia. Está aí dentro, está dentro da tua inteligência, né? Mas hoje em dia, quando se fala da fé, se fala como se fosse uma coisa, uma ação irracional. E nós estamos tratando disso, e não tem como a fé ser uma coisa irracional, não tem como a linguagem ficar na mão de quem não presta. Não pode. Por quê? Porque a linguagem começa com Deus. Deus foi o primeiro que falou, faça-se, as coisas se fizeram. Foi a comunicação divina, foi a linguagem divina, que a gente só é só imagem e semelhança. A nossa linguagem é muito imprecisa, é muito confusa, muitas vezes ela mais complica do que explica. E aí eu não estou falando só da linguagem falada, mas da linguagem escrita, né? Quantas vezes e muitas vezes, né? A gente aqui está mostrando para você que muitas vezes a lei, né? Vamos dizer assim, a lei está inscrita dentro de você. Quando a gente usou, por exemplo, o 5º mandamento, não matar, eu quis deixar claro para você de que estas coisas estão dentro de você. Desde que você nasceu, você luta para não morrer. Está dentro de nós o não matarás. Então, por perceber que eu não quero morrer, eu percebo que o outro também não quer, porque o outro é ser humano igual a mim. Ele quer estar vivo, ele quer conviver, ele quer viver.
Ele quer estar aqui. E mesmo nós que cremos que existe uma salvação, de que a nossa vida não acaba nessa terra, mesmo quando nós sabendo disso, quando morre algum ente querido, algum amigo, alguma pessoa, nós ficamos chateados, nós choramos. É claro que nós temos esperança na vida eterna, mas nós choramos. O próprio Jesus chorou, né? Quando Lázaro foi anunciado, olha, Lázaro morreu, e ele chora. Então, nós estamos lutando aqui para trabalhar a nossa linguagem, para que nós entendamos que quando são feitas essas leis, chamadas de leis positivas, para resolver situações do dia a dia, situações corriqueiras, novos problemas, muitas vezes esses novos problemas eles são ocasionados por problemas anteriores, de leis anteriores criadas pelo homem, e não problemas criados pela natureza humana. Hoje, como eu já expliquei no vídeo falando sobre a gnose, existe um ódio contra toda a criação, né? Aquele ódio contra a criação que eu mencionei sobre o gênero não é só na ideia do gênero, de considerar a minha alma aprisionada num corpo que não é do sexo que deveria ser. Não só isso, você vai ver que ela vai se manifestar em outros locais, nós vamos chegar lá, tá? Nós vamos falar de ecologia. E tem um problemão aí, né? Porque tem gente que já chega no ponto de dizer que o mal do mundo é o ser humano. Então já existe quem prega realmente que nós deveríamos ser extintos, né? Para que o planeta sobreviva, então o homem tem que ser extinto. Não é assim que as coisas funcionam, né? Não é assim que as coisas devem ser, não é assim que se deve pensar, né? Existe uma forma correta, justa, verdadeira para que nós possamos continuar vivendo, procriando, tendo nossos filhos, vendo nossos netos, vendo tudo isso, e que possa fazer com que a Terra, né, não seja destruída e não nos coloque numa situação natural por conta disso terrível para a sobrevivência humana. Então há como isso ser feito, mas também há os exageros que nós precisamos tomar cuidado. Então quando nós chegarmos, né, nós estamos no 8º, mas nós vamos voltar para o 7º mandamento, né, que aí fica o 7º e o 10º, nós vamos lidar com isso, nós vamos lidar com as condições de trabalho, com a questão ecológica, entre outros assuntos aí que são importantíssimos. Mas antes nós precisamos dar continuidade no que estamos analisando. E nesta questão da linguagem, uma das coisas que eu acho que fica claro para você é que em meio a um outro episódio que também nós explicamos aqui sobre os poderes, né? Como é que são as formas de poder, isso para o governo da sociedade, né? Como é que a gente organiza uma sociedade. Então tem os modos. Também falamos do poder temporal e do poder espiritual. E isto é necessário. Enquanto você não tem o espiritual à frente do poder, acima, né? Acima do poder temporal, o que ocorre é uma ruptura de mentalidade. O que ocorre é, ainda que as pessoas, ainda que muitas pessoas possam trazer boas ideias, elas já vêm com um vício, elas já vêm com um problema. E atualmente, nós estamos diante, hoje na questão do poder, nós estamos diante de uma situação que nos coloca e agora? O que nós vamos fazer depois daqui? O que vem depois disso? Por quê? Porque, bom, quando a gente falou das relações de poder, primeiro vamos entender uma coisa. O poder não fica sozinho, tá? Não existe nenhum lugar, não existe nada onde exista um poder que comanda e que ao ficar vazio ninguém o assume. Sempre alguém assumirá o poder, né? Você, pessoa boa, pessoa decente,
que diz assim, não, era melhor que ninguém coordenasse, era melhor que não tivéssemos um presidente, era melhor que não tivéssemos... Isso não existe, tá, gente? Então, aquela ideia de que nós vamos ter um mundo sem um poder, né, central que ordene e organize, nem a igreja é favorável. Porque a própria igreja possui um poder que organiza e define e bate o martelo para dizer, ó, é isso que nós cremos, não é isso que nós cremos. Magistério. E dentro do magistério, quem é o maior poder? O Papa. Então, existe esse poder. Então, a igreja não é contra o Estado. Não é que a igreja é estadista e acha que o Estado define tudo e tem que regular tudo e todo mundo tem que ser extremamente controlado em todas as relações, seja relação de trabalho, relação amorosa, relação de amizade, qualquer coisa, qualquer tipo de relação. Tudo o Estado deva criar alguma lei para regulamentar, para ordenar, para dizer o que deve e o que não deve. Por quê? Porque a igreja crê que ela é mãe e mestra, ela orienta os seus filhos, através da orientação moral da igreja, conseguem amadurecer, constituir sua, não só a consciência, mas ter aí verdadeira uma criação, uma determinação de um verdadeiro caráter, né? Então um caráter, uma característica que vai sendo transformada e daí esta pessoa tem ação na sociedade. Então a igreja crê sim que o Estado precisa ter ações para proteger, para cuidar, para orientar, até para educar a própria sociedade em algumas situações, né? O que ela não concorda é quando o negócio se excede e aí este poder temporal se torna tudo na vida das pessoas. Então isto nós não temos como concordar. Dito isso, você já sabe, eu já disse, o poder não fica vazio. O poder não fica vazio. Eu vou dar uma sugestão de leitura. É que eu acho que o livro está aqui, mas o livro não vai estar fácil para eu pegar. Chama As 48 Leis do Poder. Então fica de sugestão, As 48 Leis do Poder. Lá tem um monte de situação onde o autor coloca como a pessoa obteve aquele poder. Ele fala a lei, exatamente, e mostra situações e situações em diversos países, em diversos locais, algumas que houve autoritarismo, em outras não, outras com a simples palavra, com simples comentário, em outras foi o uso de força. Então nós precisamos entender isso, o poder não fica vazio. Consequentemente, também disse que de todos esses tipos de poder de governo, o mais frágil, o mais fraquinho seria realmente a república, né? Acima da república está a aristocracia e está a monarquia. Mas nós estamos numa época, isto eu também expliquei, então você volte lá nos vídeos, se você não entendeu, volte lá, veja lá os vídeos, ao qual eu falo que hoje seria impossível uma volta monárquica, por vários problemas. Primeiro que eu não sei como é que voltaria, eu não faço ideia de como é que você teria retornar a isso, a monarquia. Segundo que a monarquia no Brasil tem um ponto muito bom, maravilhoso, mas tem um outro ponto que foi muito ruim. O período Brasil Império foi o período que o Brasil mais perseguiu os católicos e que teve o maior domínio da maçonaria nesse país. Vide o Dom Pedro II, o José Bonifácio e outros que empreenderam uma caçada à igreja, prisões, julgamentos totalmente fora do espectro, Dom Vital que o diga. Então, se você não conhece, vá procurar a história de Dom Vital. Isso você encontra até aqui mesmo no YouTube, no canal do Centro Dom Bosco, eles falam muito de Dom Vital. Então lá você tem a história dele. Mas não foi só Dom Vital não, viu? Outros também tiveram muito problema de perseguição. Com a vinda da República,
sabe o que aconteceu? A igreja teve mais espaço para procissões, festas de padroeiro e tudo mais. Por quê? Porque as cidades queriam trazer pessoas. E as festas de padroeiro era a grande diversão, né? As quermesses e tudo mais. Era o que trazia o povo. As grandes festas, né? Então, isto foi o que aconteceu. No entanto, com o desenvolvimento da República e as diversas e inúmeras confusões que você conhece da história do Brasil, nós chegamos hoje num ponto da história que eu já mencionei que, por questões sociais e por isso a tentativa de tirar o poder moral, né? Não querem que a igreja eduque, tá? Eles querem simplesmente que a igreja seja o símbolo para a fé, né? Deve-se crer no Cristo, mas ali não tem solução nenhuma. Todo mundo acha Jesus Cristo lindo, maravilhoso, mas ele não tem solução para as nossas vidas. Sabe o que eu acho engraçado? Gente, eu estou me formando. Na verdade, pode-se dizer que eu estou formado. Só falta pegar o compromisso. Eu estou formado em filosofia, a gente lê diversos autores. Todos os autores modernos, a impressão que me dá é que eles acham que eles estão inventando a roda. Não só os modernos, os contemporâneos, a turma de hoje. Quando falam de respeito ao próximo, de olhar para o outro, de a comunicação para a criação de valores universais. Ora, vocês mesmo derrubaram os valores universais. Agora vocês querem criar outros valores universais como se esses já não existissem. E como se não existisse uma lei natural impregnada no ser humano. Né? Isso é muito engraçado. Ou seja, o que estão fazendo? Tiraram o poder da igreja e querem assumir o poder e determinar valores que até são valores, alguns valores estão inseridos no cristianismo. São valores que o próprio Jesus trouxe ou que na compreensão da Sagrada Escritura e na vivência, né, com essa espiritualidade cristã, a igreja percebeu. Aí agora eles falam como se fosse a novidade, como se ninguém nunca tivesse pensado isso, para assumir o poder. Para agora determinar e dizer assim, olha, o mundo da razão é muito melhor, nós sabemos como é que as coisas são feitas. Isso é uma bobagem. Tudo que estão falando, inclusive, né, isso eu estou falando baseado no ensino médio, que se fala lá de professores, né, professores não, de autores, filósofos atuais, contemporâneos. Atuais eu falo, às vezes tem 50, 60 anos, mas são, né, para os estudos filosóficos são novinhos, bem novinhos, né? Perto de um Aristóteles da vida, é novíssimos. São todos eles muito novos, novíssimos. Mas não tem novidade nenhuma. Eu leio e falo assim, mas peraí, tudo bem, aqui tem uma parte deturpada, meio ideológica, mas aqui, ó, o cara pegou o cristianismo, tirou dali, chupinhou e tá usando agora do jeito que ele acha que tem que usar. É muito engraçado isso daí. A criatividade ou, né, o cara acha que é inovador, as pessoas ouvem lá, né, sei lá, tratados sobre empatia, teoria da ação comunicativa, entre outras coisas. Mas você fala, peraí, meu amigo, vocês estão sugerindo aí, já existe. Só que vocês não querem porque tem nosso Senhor Jesus Cristo no meio. Então, fiquem tranquilinhos. Por mais corretinha, por mais bonitinha, por mais que vocês organizem com o ONU, Unesco e qualquer outro grupo, né, por mais que faça com apoio de mídia, com presidentes todos eles, vai dar errado. Vai dar errado, porque a única coisa que a gente tem condição de fazer é besteira. Sem nosso Senhor Jesus Cristo, só vai sair bobagem e sempre vai estar no coraçãozinho de algum desses governantes o desejo de fazer algo para iludir os outros, ludibriar e tomar o poder ou aumentar o seu poder. Dito isso, a gente volta para a República, que quando a gente falou que era mais frágil e que ela sempre está em risco, e que eu acho que o Brasil está sempre no lado do Estado Popular, porque quando se fala de uma república, se compreende que não há corrupção, se compreende que o lado ético está ganhando. E nós não temos tido isso no Brasil. O que nós temos tido é exatamente o contrário, corrupção galopante, aquela confusão, politização das discussões e tudo mais. Da politização, o que começou a acontecer? A judicialização de todas as coisas. Bom, isto não é uma teoria nova sobre a República, sobre o poder tripartite, né? Montesquieu, que
trouxe aí a ideia do poder tripartite, né? Se você não sabe o que é isso, é executivo, legislativo e judiciário, que, baseado nos municípios, estados e país, ela tem suas instâncias e que tem como instância final o federal. Então você tem o municipal, a briga está ali, não resolveu, vai para o estadual, papapá, não resolveu, vai para o federal. E com o passar do tempo foi se percebendo que o maior poder, e eu não estou falando isso baseado em polêmicas, né? Vai xingar o Alexandre de Moraes, vai xingar a Carmen Lúcia, vai xingar o Lewandowski. Não, o objetivo do vídeo não é esse, né? O objetivo é que você perceba onde está o maior poder. E é claro que o maior poder não está no executivo, porque o executivo, ainda que ele tenha muito apoio do Congresso, ele tem muitas dificuldades, porque nem sempre o Congresso é favorável às suas ideias. O próprio Legislativo tem seus problemas, porque ele possui oposição. Então, tanto o Senado quanto os deputados têm os seus confrontos. Obviamente, você já percebe que em instâncias menores, quer dizer, estadual e municipal, às vezes não tem poder, poder financeiro mesmo para poder movimentar o todo. E mesmo quando tem poder financeiro, como por exemplo o estado de São Paulo, ainda que ele tenha meios de ação, ele não é o estado mais poderoso. Porque se amanhã, né, e já aconteceu há umas 2 décadas quase, estamos há quase 2 décadas, o estado de São Paulo ficou de joelhos para um poder que tinha meios de ação para parar o estado todo, como está acontecendo agora no Rio Grande do Norte. E nem presidente está dando conta, e nem governadora está dando conta, e nem os prefeitos estão dando conta, e ninguém está dando conta, e os caras vão chamar o exército. Né? Porque o negócio é muito sério. Tem algum esquema? Pode ser que tenha, a gente nunca sabe. Né? Pode ter. Quer dizer, a gente sabe quando a coisa está mais... Mas nesse momento mostra-se uma incompetência, né? Uma dificuldade. Incompetência, eu nem estou falando de corrupção, nem estou falando de enganar, nem estou falando de nada. Eu estou falando de incompetência de não ter capacidade de ação, né? E de botar a coisa controlada. Não conseguem. Você tem uma governadora de joelhos, você tem, né, o ministro, que é o ministro da Defesa, também sem condição de ação, o presidente também não sabe o que fazer, e assim segue a coisa. Então, você percebe que para o poder se consolidar, não basta o cargo. Não pense, meus irmãos, que, por exemplo, chega 2026, eu vou pegar eu de exemplo, lógico, jamais faria isso, tá? Jamais. Já aviso já de antemão se alguém de algum partido político ver este vídeo. Nem adianta me chamar. Primeiro porque vocês já sabem, né? As pessoas que tiveram contato comigo e que trabalharam comigo em 2016 com a área de freio política para a eleição de um vereador, já sabem, eu não trabalho mais com isso, tá? O meu negócio é ensinar, então eu não tenho interesse nenhum em poderes públicos, eu não me candidataria, eu não entraria nessa roubada. Quem tem dom e saco para suportar isso, boa sorte, Deus abençoe, vá firme e que você seja sábio, que às vezes falta muita sabedoria nesse meio político. Como eu já disse, não é que todas as pessoas são corruptas, mas é corruptível, é extremamente corruptível. Eu não gostei do clima e eu acho que eu não me daria bem, em pouquíssimo tempo eu estaria expulso, como algumas pessoas que às vezes têm boas ideias, até falam muito bem, são muito capazes, mas na hora de assumir o papel público faltou sabedoria, né? E aí rapidamente foram execrados, jogados para fora do meio público, porque é pune, viu? Você tem imprensa com você, você tem outros poderes, você tem gente que não vai gostar de você. E o jogo político é extremamente sujo e baixo, difícil realmente de você se manter, né, limpo, com a consciência tranquila, indo dormir
tranquilo, é pesado. Quem está no meio público sabe o quanto é pesado. Dito tudo isso, compreendendo a dificuldade e a facilidade da República, né, em se corromper, os poderes deveriam ser equivalentes: executivo, legislativo e judiciário. Mas hoje isto já não acontece. Você tem até uma equivalência do poder executivo com o legislativo. Em alguns momentos eles se estranham, brigam, aí um passa por cima do outro, um tenta com um decreto e um acordo aqui, uma comprazinha ali para não ter CPI, né? Ou o Congresso vai lá e começa a boicotar todos os decretos do presidente, começa a barrar tudo, o negócio não anda, a coisa fica realmente confusa, conflituosa. Mas hoje o maior poder no Brasil, e eu não diria só no Brasil, tá, gente? É o maior poder, né? Quem tem a maior capacidade de poder político, né? Não é o maior poder no país, assim, o maior poder no país hoje eu acho que é o tráfico. Ainda que algumas pessoas digam que não, que tem meios. Não, meios de ação para conter sempre vai ter. Okay? Não existe um poder tão hegemônico que ninguém consegue contê-lo. Mas hoje quem tem as maiores ações no sentido político, sim, é o judiciário. Não o judiciário do dia a dia, primeira instância, segunda instância, não, é o STF. E isso se fez por quê? Porque nas últimas décadas nunca se usou tanto o STF, né? A última instância. O STF deixou de ser o judiciário para julgar as leis, quer dizer, as leis chegarem porque elas estão conflituosas, porque em alguma situação lá, existe ainda isso, tá? Existe às vezes um estado com o outro, uma lei específica, vou falar da minha área, por exemplo, uma lei fiscal, onde ocorre um conflito de um estado com o outro e isso começa a interessar toda a federação. Quando isso interessa toda a federação por conta de algum estado que começa a conceder um benefício e com isso começa a ter um ganho maior do que todos os outros estados, isso aí começa a gerar discussões e guerras políticas e né, via política não se resolve. Os meios de ação aí são totalmente do judiciário. O judiciário se reúne, pega as discussões e define como é que as coisas têm que ser feitas. Quando ele define, ele tem que estar baseado na Constituição, ele tem de dar um veredito, este veredito terá de virar lei, né? E esta lei tem que gerar uma lei complementar para explicar como é que a ação vai ocorrer. Isso aí eu estou falando da área fiscal, tá? Está aprendendo um pouquinho de fiscal. Então assim, eles vão determinar, falar, ó, tem de acontecer isso, e isso começa a funcionar, por exemplo, a partir de agora. O que ocorreu atrás, nós não vamos recalcular, não vai ter pagamento de multa, sei lá, de empresa, disso, daquilo, ou ela vai deixar em aberto e falar assim, não, ó, o que aconteceu atrás, o Estado pode cobrar as empresas. Pode acontecer isso também. Que eles chamam de modulação. Então, vai ter modulação, não vai ter a modulação. É assim que o STF trabalha, por exemplo, com a área fiscal. Eu estou utilizando a área fiscal porque para mim fica mais fácil para eu explicar. Passado isso, é criado, a partir dessa decisão, tem de se criar uma lei que vai definir a ação, depois uma lei complementar que explica o modo de ação e isso vai para os estados. Os estados irão copiar essa lei federal e vão ter as suas leis internas para poder cumprir estas orientações federais. É claro que se for um imposto federal já está definido, mas se for um imposto estadual, como o ICMS, né, ou se for o municipal, como o ISS, então aí a coisa vai para a instância mais baixa, que é a municipal. Isso também ocorre em qualquer tipo de situação, em qualquer tipo de lei, em qualquer tipo de coisa quando chega no STF. E atualmente, os meios de ação têm sido dados para o STF. Por quê? Porque ainda que eu perceba, assim, a sensação que eu tenho é que as pessoas não confiam. Mas as pessoas não confiam nos políticos, mesmo quando votam neles. Então, também não confiam nos juízes. E aí, o que eu vejo é que foi se
confiando, os políticos foram confiando que o STF não é um terceiro poder que dá o equilíbrio, ficam os três ali, cada um no seu lugar. Não, começaram a colocar como mediador do país. Então, nesta interpretação, neste modo de ser, porque às vezes o político de oposição ou o político da situação, querendo que uma lei seja aprovada, querendo que uma situação aconteça, começa a solicitar ao judiciário para que ele decida quando a coisa já foi decidida pelo legislativo. E qual foi o grande problema? Eles começam a julgar mesmo depois do voto do legislativo e da definição do executivo. Eles vão lá e barram, eles vão lá e tiram, eles vão lá e cobram, eles vão lá e falam que não pode ser assim. E diz que, né, em alguns pontos pode ser que tenha algum erro com a lei, pode ser que tenha algum mecanismo, mas em outros se percebe que existem algumas conduções ideológicas que acabam favorecendo A ou favorecendo B. E aí você percebe que quem está mediando todas as relações é o judiciário para seguir um certo tipo de conduta ou não permitir que um outro tipo de conduta tome conta. Isso é notícia, isso aí eu não estou falando nenhuma mentira, isso aí você encontra. Procure a notícia de que o STF, para tomar as decisões e para julgar algumas coisas, possui nos seus computadores uma inteligência artificial que procura os casos que estão de acordo ou que devam ser votados de acordo com a resolução da ONU para que o mundo todo se organize de acordo com as metas de 2030. Então existem algumas metas definidas e o STF entende que deve seguir estas metas orientado, né, pelas orientações, né, pelas indicações, né, e determinações da ONU 2030 deste projeto. Deve seguir estas ordens. A partir disso, coloca na sua inteligência artificial, no seu computador, para que ela possa julgar de acordo com essas resoluções. Então, nós já não estamos seguindo sequer, já não se está definindo sequer a partir da Constituição. Ao contrário, a Constituição está sendo lida por esta hermenêutica. É isso que muita gente às vezes não pega. Não é que não está usando a Constituição. Está se lendo a Constituição a partir de um outro tipo de interpretação. Pode ser a partir da ONU 2030, pode ser de algum outro tipo de agenda. Mas o que está se fazendo é isto. E aí começam todos os problemas, porque se a forma de interpretação não é a constitucional e ela está utilizando de uma outra leitura, de uma outra visão que não é a brasileira, você está quebrando a hegemonia do país, né? Em nome de alguma coisa que você está enfiando na cabeça aí que vai ser melhor, mas que você está quebrando a hegemonia. A soberania nacional foi-se embora quando se passa a fazer esse tipo de coisa. Então isso é realmente preocupante. Você está desconsiderando as resoluções, as ideias, a mentalidade do país, o desejo da população. Perdão, pessoal. Eu engasguei com a saliva. Então, essas resoluções estão, nós podemos até dizer assim, viciadas. Estão indo numa outra linha, estão indo numa outra ideia, estão indo num outro comportamento, ou melhor, estão indo numa outra hermenêutica, numa outra leitura, né, numa outra interpretação que agora está sendo a interpretação base para os juízes. Então, muita gente fala, mas por que o juiz disse tal coisa?
Por que tomou tal resolução? Por que está perseguindo não sei quem? Por que está discordando daqui? O negócio está tão claro, né? Está tão claro, mas a Constituição não diz isso. Então, é porque a forma de ler a Constituição não é como você está fazendo. Você está fazendo a leitura fria e interpretando o fato, certo? Naturalmente, era assim que o STF deveria fazer, mas o STF não está fazendo assim. Por quê? Primeiro, o que eu disse, ela está usando uma hermenêutica muitas vezes baseada nestas resoluções, nestas agendas que eles entendem que são melhor para o país e que colaboram com um mundo melhor. Ponto. Elas acabam tendo um viés ideológico, mas eles acham que está tudo certo porque se começou a determinar a partir da ONU um tipo de mentalidade, de uma universalidade de ideias. A gente vai lá para trás e a gente lembra que combateram as ideias universais que a igreja defendia. Mas agora o mundo tem ideias universais. E você acreditou que eles eram completamente relativistas e que nunca iam, né? Primeiro eles tornaram tudo relativo. Mas eles sabem que se ficar tudo relativo não tem substância. Não se sustenta, não aguenta. Então, agora eles colocaram bases, né, definidas, claras. E vão bater de frente com quem for contra. Então, me parece que os juízes aí vêm nesta linha. Fora isso, né, a própria filosofia do direito vai explicar que nos dias de hoje o juiz não pode só fazer a interpretação pela letra. Porque muitas vezes a Constituição, entenda gente, o que eu vou explicar aqui é uma teoria e que está sendo seguida não apenas no Brasil, é seguida no mundo todo. Eles pegam e leem a Constituição, partem da Constituição, mas eles veem que a Constituição já não alcança algumas mudanças e orientações culturais. Então eles vão aonde essa situação que está sendo discutida, se existe alguém especialista que trate daquele assunto. Então assim, quando eles veem a questão do gênero, a questão do aborto, eles vão em resoluções da ONU. E o que vai estar lá? Vai estar o que a igreja diz? Vai estar o que nós falamos aqui de gnose, de ódio contra a criação, ódio contra o próprio ser humano? Claro que não. Lógico, é óbvio que não. Vai estar lá explicando como é que tem que pensar, porque aí eles vão dizer que tem uma porcentagem de gente que pode ter um problema ali realmente, né, para tal da disforia de gênero. Mas o negócio tem que ser estendido para todo mundo. Por quê? Porque você tem que trabalhar tudo à base, né, de que você não pode haver uma exclusão, tem de haver uma inclusão. Então existe uma política da inclusão em tudo. Né? Quem está em meios educacionais, em meios de saúde, quem está acompanhando como é que as empresas estão se comportando, a política, o negócio, o papo é inclusão. Então vai ser a base orientadora de tudo. Né? Quando vocês veem as empresas fazendo campanhas em junho, né? Por exemplo, né? Tem a campanha de junho, que todas elas aqui, né, no Brasil todo mundo põe, né? Quando chega lá no Oriente Médio ninguém põe arco-íris. Né? Isso é só uma constatação das multinacionais. Né? Mas quando chega setembro, por exemplo, eles põem lá a fitinha amarela, né? Campanha, porque não quer que ninguém tire sua própria vida. Né? Chegou outubro rosa, né? Porque aí as mulheres precisam fazer os exames e tal. Pô, legal, os homens, né? Novembro azul. Né? Mas você tem outras situações e outras campanhas que vão acontecendo orientados por isso. Tal da inclusão. Né? Que, gente, inclusão na sua teoria, na sua base, é para você conseguir atender pessoas com deficiência. Mas os caras abriram o caminhão, né? Abriram o negócio, abriram o caminho, abriu tudo. E não é para isso. Quando eles falam, eles usam a linguagem para realmente as pessoas que precisam, né? Pessoas com deficiência, né? Pessoas com surdez e tal. Então você facilita para essas pessoas o local e não só o local, né? Você não só facilita a estrutura de acesso, mas também
as situações para que cognitivamente as pessoas não se percam ou não percam o mesmo conteúdo das outras. Então você a inclui numa situação. O que o pessoal pegou? Juntou sexualidade, juntou desejo, gosto, juntou qualquer coisa e colocou tudo para esta palavra. Ninguém mais pode excluir ninguém. Tem que tudo trabalhar por uma inclusão. Então, como a política está inclusivista, e você não pode dizer não mais para ninguém, nem para nada, então se tiver uma pessoa que necessita de negócio, e aí não importa qual é o assunto, tem que empurrar goela abaixo de todo mundo, nem que para isso você tenha que mudar toda a língua portuguesa, toda a sua linguagem, todo modo de falar, colocar pronome novo e tudo mais, você vai ter que fazer forçosamente. Nem que ninguém siga, mas você tem que pôr a lei. Por quê? Porque depois que você põe a lei, você põe a obrigatoriedade. E aí você colocando a obrigatoriedade, você tem este poder maior, judiciário. Então o que você faz? O poder judiciário começa a prender pessoas que tenham muita influência para que elas calem a boca. Então a coisa começa assim. E como eu disse, não é mais um terceiro poder, é o poder mediador do Brasil. Não é só no Brasil, tá? Brasil, Estados Unidos, entre outros países, é quem modera. Poder moderador. Sabe o que é um poder moderador? Por exemplo, aqui no YouTube, eu tô pondo o vídeo, já existe uma inteligência artificial que faz uma primeira leitura. Mas se houver reclamações, alguém faz algum comentário e tudo mais, mandam lá pro YouTube. O YouTube vai moderar. Ele vai olhar o meu vídeo novamente, aí com outras pessoas profissionais deles, e vai dizer assim, vamos ver se tem alguma coisa que deve se tirar a monetização do Leandro. E aí fala, ó, o vídeo tem um negócio aqui que para nós a gente vê como impróprio, ou a gente vê como humilhante, ou é um discurso que eles vão chamar de discurso de ódio, ou é uma situação polêmica, você está trabalhando com umas polêmicas, então não pode ter comercial, nós não vamos pôr comercial neste vídeo especificamente. E assim vai. Eu tenho um vídeo, gente, tem mais de 1000 vídeos aqui no canal. Sabe qual é o vídeo do canal que não tem monetização? Ou melhor, foi retirada a monetização. Então, se você assistiu o vídeo, eu não serei monetizado, mas eu peço que você assista o vídeo, porque o vídeo é bom. É a entrevista que eu fiz lá na praça, de frente pro Pérola Byington, e que a gente estava falando do quê? Da vida, né? Que a vida começa na concepção, né? E aí a gente estava fazendo uma acusação a um mal que está se tentando aprovar cada vez mais ostensivamente no país e que já se aprovou em alguns países aqui da América Latina. Por causa deste vídeo eu recebi um sinalzinho amarelo. Então o YouTube modera, ele está acima de mim, está acima dos outros, e ele tem o poder de moderar. Mas aqui é empresa privada, então ele poderia dizer, olha, eu não quero, eu penso assim. Ele poderia ser administrado por católicos e cortarem, sei lá, vídeos de pornografia, porque ainda que não tenha pornografia no YouTube, vocês sabem que tem, né? O pessoal comenta, felizmente o YouTube não me indica essas porcarias. Mas se fala de certas músicas que as pessoas estão com pouquíssima roupa, né, coisas de sensualismo, palavrão, né, apologia a sexo livre, entre outras coisas, drogas. E aí esses não sofrem nenhum tipo de sanção. Por quê? Porque é só diversão. Não tem problema. Ou agrada quem está sendo o poder moderador. Como isto também está acontecendo quando a gente fala de política em geral, certas palavras, certas conversas, sem nenhum tipo de debate justo, correto, bem definido, estão sendo definidas por A ou por B e estão dizendo assim, olha, isso aqui está errado, né? Como aconteceu no ano passado, né? Não pode, vocês não podem falar desse assunto aqui. Por quê? Não, porque vocês não mentiram. Vocês falaram a verdade. Olha, não é notícia falsa. Não consideraram notícia falsa. Mas
consideraram que a conclusão é inverídica, porque a conclusão não agradava a eles. Olha isso. Aí como é que nós vamos levar a sério? Como é que nós vamos dizer que dá para, ainda tem um ponto que dá para confiar? Não dá, porque quando não agradar, vão cortar e serão o poder moderador. Leandro, como é que se resolve isso? Eu não sei. E ninguém explica. Eu não sei, porque eu desconheço algum local aonde não foi o tribunal o poder maior do país. Ocorreu o que está ocorrendo na Nicarágua, que é o executivo, que está comandando tudo de cima para baixo e está expulsando quem ele não gosta, né? E está prendendo os outros e dizendo, foi crime de ódio. Então fica difícil, né? Mas aqui no Brasil o maior poder não é hoje, não sei amanhã, mas hoje o executivo não tem os meios de ação para ser o maior poder. O legislativo tem suas brigas, então não consegue ser o maior poder. A imprensa está falida, então ela não consegue ser o maior poder. Ela ainda tem muita relevância. Parem de achar que não. Ela tem poder pra caramba. Não, mas não sei qual emissora está falindo, a outra não tem mais dinheiro de não sei o que. Esquece essa conversa. Pare de subestimar as pessoas. Não, mas porque tais pessoas são burras. Para com esse papo. Que de burro esse pessoal não é mesmo. Então comece a respeitar um pouquinho mais. Entenda que esse pessoal tem os meios de ação. Este pessoal consegue transformar e dominar as áreas. Dominar tudo que está por aí. Então, alto lá. Dito isso, acho que com isso, né, com todas essas situações, você já consegue entender em que ponto nós estamos. Como está a moderação das ações. Quando não interessa, igual acabaram aí com a lei das estatais, né? Porque agora não interessa essa lei, os caras simplesmente foram lá e deram uma canetada. Isso aqui não precisa mais. É o poder moderador. Se amanhã interessar, eles votam a favor. Se amanhã eles sentirem que não está agradando a eles, eles vão lá e, sei lá, né, tira a autoridade do presidente ou tira de algum deputado sua imunidade parlamentar. Acabou, meu amigo. Por quê? Porque agora eles têm meios de ação, né? A constituição de um poder, a pessoa vai constituindo o seu poder porque ela vai adquirindo cada vez mais meios de ação. Algumas pessoas sempre confundem achando que isso tem a ver com dinheiro. Dinheiro, meus lindos, é meio, não é fim. Então para de achar que o cara tem muito dinheiro. Gente, a gente viu. Tudo bem, depois soltaram. Mas soltou por quê? Porque quem tem os meios de ação começou a soltar. E não porque eles tinham poder para se soltar. Veja isso. Nós vimos grandes empresários serem presos. Né? E praticamente mesmo com todo o dinheiro do mundo não conseguia pagar fiança. Ficaram presos um tempão. Passaram uma vergonha. Mas depois soltaram. Soltaram, mas não foi o dinheiro que o soltou. Foi o poder e a necessidade de manter algumas pessoas com estes meios de ação, mesmo tendo dinheiro, para que esta coisa possa circular e fazer o poder crescer. Então é isto. É isso. Então quando dizem que... tome muito cuidado quando você escuta esse pessoal falando, não, tal pessoa não trabalha para bem, tal pessoa não fez isso. Olha só, cuidado, hein. Os caras na verdade estão vendo que seus poderes podem diminuir dependendo da movimentação de quem está, sei lá, no executivo ou no legislativo. E aí a preocupação é não fazer com que a coisa não aconteça. Por exemplo, tem uma CPI que ia ter relacionado o dia 8, não vai ter, né? Porque, não, vamos fazer isso, e tiraram lá, né? Ia acontecer, tiraram lá os votos de alguns deputados, que literalmente já sabe que foram, né, o que se fala, né? E não é a boca pequena, é o que se fala já até entre a mídia, que os caras foram comprados. Isso aí também já não seria um problema? Agora, por que comprar diante de um negócio que foi feio, né? Foi horrível o que aconteceu. Eu queria entender.
Não consigo entender exatamente o que está incomodando nesse ponto. Mas espero que alguma coisa prove aí, confirme o que é que aconteceu, afinal de contas, no dia 8, que agora a situação não quer analisar o que ocorreu. Para mim não faz sentido nenhum, mas se para você faz sentido, coloque seus comentários aqui embaixo e diga o que está acontecendo. Por que não querem a CPI relacionada ao que ocorreu no dia 8 de janeiro de 2023? Se você já sabe, escreve aqui. E eu espero que você tenha entendido. O poder não pode ficar sozinho, ele não fica sozinho, ele vai sempre estar na mão de alguém. Você já assistiu O Senhor dos Anéis, todo mundo fica atrás do anelzinho lá. Alguns até falam, se eu tiver com esse negócio na mão eu não vou ter controle, então é melhor ficar com você. E deixa na mão do menorzinho, do mais humilde, porque quando cai na mão de gente arrogante, né, de gente pedante, de gente orgulhosa, de gente vaidosa, como a gente tem no Brasil, você começa a ver político que até quando o comediante faz piada, quando alguém, sei lá, cria um apelido, chama de alguma coisa, ficam todos dodóis. Ai, que coisa, temos que criar uma lei para calar a boca de todo mundo, para ninguém me xingar, para todo mundo só falar bem de mim, porque eu sou uma alma imaculada, salve, salve, ó, aleluia. Né? Esse é o grande problema dessa galera, que é uma arrogância assim, em níveis jamais vistos na história desse planeta e desse país também. Apesar das hipérboles e das brincadeiras, espero que você tenha entendido. E na próxima aula nós vamos falar do catecismo da Igreja Católica, mais precisamente do compêndio, né? Porque tem um número lá que tem uma condenação bem grandona. E todo mundo fala, não existe essas condenações. Não, o catecismo não diz. Não sei que concílio não disse. Está lá. E nós vamos ler e explicar para você até que ponto vai, até que ponto não vai, o que pode, o que não pode, né? Se pode votar, se tem a condenação, será que posso votar? Nós vamos explicar isso. Então espero que você me acompanhe na semana que vem também. Assim como está acompanhando hoje. Então, aguarde. E a todos vocês, que Deus os guarde.